Seja bem-vindo à segunda aula do curso básico de Excel. Na aula passada, falamos sobre a origem do Excel, a empresa que criou o programa Excel. Vimos que é a empresa Microsoft e que o Excel é um programa que faz parte do programa Microsoft Office, onde aparece o PowerPoint, o Word e assim outros programas. Também vimos pequenas utilidades, a importância que o Excel tem, tanto no ramo profissional como no ramo doméstico. Agora, nesta aula, falaremos sobre colunas, linhas e células. Por isso, antes mesmo de passarmos já para esta aula, não esqueça de gostar do vídeo, também subscrever-se no canal caso ainda não esteja inscrito. E se esta é a primeira vez que você entra no canal, lembrar-lhe que tem uma primeira aula e que deves primeiro assistir aquela primeira aula, só então você pode passar para esta aula. E não se esquecer, depois de assistir o vídeo, partilhar com os teus amigos, pois temos a certeza que muitos também vão querer ter esta oportunidade de fazer o curso básico de Excel. Vamos embora então para a segunda aula. Muito bem, então como disse, hoje vamos falar sobre colunas, linhas e células. Começando a falar de colunas, as colunas no Excel se encontram na vertical, né? Assim como talvez numa tabela, né? As colunas aqui no Excel encontram-se na vertical e elas são representadas pela letra. Né? Elas são representadas pela letra. Por exemplo, temos aqui a letra A, que representa a primeira coluna, letra B, que representa a segunda coluna, a C, a D e assim por diante. Na nossa área de trabalho, conseguimos ver que ela foi até a S. Muito bem. Caso nós queiramos ver a última coluna, vamos primar a tecla Ctrl Shift, seta para a direita e ele levou-nos até a última coluna. Como conseguimos ver, a última coluna é XFD. Né? Vamos voltar a primar Ctrl Shift e seta para a esquerda e pronto, trouxe-nos até a primeira coluna. Ctrl Shift, seta à direita, última coluna. Ctrl Shift, seta à esquerda, primeira coluna. A coluna, quando queremos selecioná-la, é só clicarmos. Assim que viermos na letra, o cursor já vai estar em forma de uma seta para baixo. Se clicarmos, ela seleciona a coluna inteira. Né? Ela seleciona a coluna inteira. Então, seja qual for a coluna que nós queremos selecioná-la, é só virmos aqui com o cursor junto à letra. Ao clicarmos, ela seleciona a coluna inteira. Caso queiramos redimensioná-la, tipo aumentar o tamanho ou diminuir a largura da célula, aumentar ou diminuir, viemos com o cursor aqui na borda da coluna e o cursor vai ficar no formato de uma cruz, né? E carregamos com o botão esquerdo e vemos já que aí já aparece a descrição largura e vem o tamanho da largura. Então nós podemos aumentar bem como diminuir a largura desta coluna. Aumentamos bem como
diminuímos a largura desta coluna. Muito bem. Agora, vamos supor, eu vou dar aqui vou criar aqui uma tabelazinha. Ok, temos aqui uma tabela improvisada. E nessa tabela eu vou inserindo alguns dados. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Então temos aqui na coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, 7 colunas, né? Então, só que, ou então eu vou fazer assim, coluna 1, 2, 3, aqui eu vou pôr 5, aqui eu vou pôr 6, aqui 7 e 8. Como pode ver, eu esqueci um número, não é? Esqueci um número, que nesse caso é o 4. Isto nos levaria, para adicionarmos aqui o 4, nos levaria a alterarmos de novo todos os números, né? Voltamos a numerar 1, 2 e assim por diante. Mas então o que podemos fazer caso já não queremos aumentar, adicionar, já não queremos alterar todos os números? Então podemos vir com o cursor aqui na coluna I, na letra ou no número 5, na coluna número 5, e pressionando com o botão direito do mouse, eu venho até inserir. E em inserir, eu clico e vai adicionar uma coluna. Eu venho inserir e nota, abriu espaço onde agora eu posso adicionar o número 4. Então a nossa coluna já está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então vamos supor que aqui tem 9, né? E aqui tem 8. Temos de novo um problema, está a faltar que número? O 7. Então para eu não ter que alterar tudo de novo, venho aqui na coluna que aparece, onde apareceria o número que nós queremos, onde nós queremos adicionar uma nova coluna, eu clico com o botão direito, mas lembrando que o cursor tem que vir aqui junto à letra, eu clico e carrego com o botão direito do mouse e venho em inserir. Logo que eu insiro, ela abre logo o espaço ou a ala para um outro número, nesse caso é o número 7. Então é assim que nós adicionamos uma coluna no Excel. Muito bem, falamos agora de colunas. Que tal então falarmos um bocadinho também sobre linhas no Excel? Bem, é o segundo ponto que combinamos que iríamos falar. Então vamos agora falar também de linhas. Como é que as linhas são denominadas? Nós vimos que as colunas são identificadas pela letra, né? Alfabética, pelo alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante. E lá posteriormente os números vão se repetindo. Então vimos também que eu posso ir buscar a última coluna aprimando Ctrl Shift e seta à direita, e a primeira coluna Ctrl Shift e seta à esquerda me traz até a primeira coluna. Agora, nas linhas não é diferente. Por exemplo, clicando, as linhas já não são identificadas pela letra, elas são identificadas pelo número, né? Pela numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Ao passo que as letras é pelo alfabeto, as linhas é pela numeração. Quando eu quero selecionar uma linha inteira, eu trago o cursor no número e
a seta, ou seja, o cursor fica indicando para a direita. Então, bastar eu clicar, ele seleciona toda a linha. Agora, como é que eu posso também redimensionar uma linha? Ou seja, como é que eu posso aumentar a largura de uma linha? No procedimento não foge de como fizemos nas colunas. Eu venho com o cursor aqui na borda e o cursor ganha logo o formato de uma cruz. Eu carrego com o botão esquerdo do mouse e veja que aí já veio a altura, né? Eu até estou a falar largura, quando largura é a coluna, as linhas são a altura, é isso. Muito bem. A altura, né? Já vem aí o tamanho atual da altura desta linha. Então, eu posso aumentar, né? Aumentar a altura da linha, como também posso diminuir, né? Posso diminuir. Então, eu posiciono o cursor aqui na borda e, carregando com o botão direito, sem largar, arrasto para onde eu quero que a linha chegue, né? Ok. Então, vimos aí, vamos aumentar também aqui alguns números. Já tem aí o 1, vamos meter o 2. O 2, pois é o 2. Vamos meter o 3. Estou a repetir os números. O 4, 5, 6, 8, 6, 8. Sim, estou a fazer de propósito para podermos assim solucionarmos ou para fazermos aquilo que nós fizemos com as colunas, não é? Adicionar uma nova linha. 8, 9, 11, 12, 13. Lembrando que estamos a burlar de propósito ou estamos a errar de propósito para que depois consigamos inserir uma nova linha. 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21, 22. Muito bem, então temos aqui a nossa pequena tabela com números sequenciais, mas com algumas lacunas ao meio. Onde é que encontramos a primeira lacuna? Vamos então contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Então aqui no 8 já encontramos uma lacuna. O 8 ainda não devia aparecer aí, devia aparecer o 7. Então o que vamos fazer? Carregamos com o botão direito, posicionamos o cursor na letra do número 10, na linha número 10, onde se encontra o lado número 8. Carregamos com o botão direito e vamos em inserir, né? Inserir. E nota que o 8 foi levado mais para baixo para deixar assim o lugar do 7. Vê como o Excel é muito dinâmico, né? Muito prático, ajuda muito no trabalho do profissional. Muito bem, estamos aí o 12, 9, 11. Nota que o 11 também é muito apressado. O 11 apareceu no lugar do 10. Então, o que vamos fazer para que o 10 ou o 11 ceda ao lugar do 10? Vamos fazer o mesmo procedimento. Clique com o botão direito, inserir. E nota, o 11 deixou espaço para o 10. Então, agora podemos pôr aí o 10. Bom, meti no sítio errado, né? Muito bem. Então, continuando a nossa contagem, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 17 também é um bocadinho atrevido, né? É muito apressado. Apareceu no lugar do 16 e o coitado 16 já não conseguiu mais aparecer porque não tem lugar para ele. Vamos endireitar? Sim, vamos. Vamos dar clique com o botão direito, inserir. Muito bem, e o 17 agora foi compreensível e deixou lugar para o 16. Continuando, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Muito bem, então isso foi para ajudar-nos a ver como inserir uma linha. Vimos que não foge muito do método que usamos na inserção de coluna. É o mesmo método que usamos na inserção de linha. Muito bem, também vamos falar um bocadinho sobre células, já que falamos de colunas, falamos de linha, vamos falar um bocadinho de células. As células são, como dissemos, esses retângulos que aparecem na nossa área de trabalho do Excel. E como vê, ao clicar, então a célula ganha bordas, o que indica que ela está selecionada. Nós podemos selecionar ela como um todo, várias células como um todo, como também podemos selecionar apenas algumas, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui nestas colunas e vou pintar em verde, é melhor. Muito bem, não tem nada aqui, muita história. E agora esta eu vou pintar em azul. Ok, então notou que para eu selecionar, cliquei no primeiro número, na primeira célula que eu desejo selecionar. Posso começar daqui. Arrastei, carreguei o botão direito e arrastei a seleção até a última, né? E quando eu vim aqui aplicar a formatação, funcionou. De modo similar também aqui, eu clico na primeira e arrasto. Quando eu vier para aplicar agora a mudança, ela funciona. Então, bastar clicar na primeira, carregar o botão esquerdo e arrastar até onde queremos que a nossa formação termine. Só assim ela depois vai aceitar qualquer formatação. Talvez eu quero mudar aqui os números para vermelho. Então, números da... Muito bem, então consegui mudar aí os números para vermelho. Eu quero aumentar um bocadinho o tamanho desses números e aí eu estou a conseguir fazer isso. Pois é. Ok, então vamos supor que eu quero apenas selecionar algumas células, não todas. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Eu vou selecionar a célula 1, a célula 4, vou selecionar a célula 1, 3, 5, 7, 9. São todos números ímpares. Vou saltar os números pares. Como é que eu faço isso? Clico com o botão, pressiono a tecla Ctrl e vou clicando nos números ímpares que eu quero selecionar. Tá aí. Então, se eu vier para aplicar uma formatação, só pintou aquelas que eu selecionei. Então, o que eu fiz? Primei a tecla Ctrl e fui escolhendo as células que eu gostava de selecionar, né? Então, é basicamente assim que nós selecionamos células individuais, né? Intercaladas. Muito bem. Eu fiz aqui, meti aqui vários números, mas como notou, eu tive que pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, até aqui o 22. É um trabalhão, né? É um grande trabalho ter que digitalizar assim, né, números tão longos, um de cada vez. O Excel dá-nos a possibilidade de digitarmos apenas 2 números e repetir a sequência. Por exemplo, eu vou aqui apagar estes números. Muito bem. Se eu
ter aqui número 1 e nota que o cursor, a borda aqui, tem mais aqui um nozinho aqui embaixo, no canto inferior direito. Quando eu posiciono o meu cursor no canto inferior direito, lá naquela borda, naquele nozinho, nota que o meu cursor que está no formato de um mais, né, ou um mais branco, ou uma cruz branca, quando é posicionado neste nó, ele ganha logo o formato de uma cruz preta estreitinha. Então o que eu faço? Carrego com o botão esquerdo enquanto essa cruz ainda estiver posicionada no nó e eu arrasto até onde eu quero, né? Até onde eu quero. O número repetiu-se, né? 1, até 22 vezes. Mas não é isso que nós queremos. Parece que nós queremos que a contagem seja crescente. Então o que podemos fazer? Vamos pôr dois números, tá? 1, vamos pôr também 2. Agora vamos tentar selecionar os dois números, posicionar o cursor aqui no nó e arrastarmos. Vamos ver se agora funciona. Tá aí. Agora, automaticamente, o Excel fez a contagem por nós e inseriu os dados nos campos que nós queríamos. Então, agora vamos supor que eu queira apenas os números ímpares. Agora, aqui eu quero apenas os números ímpares e não os números pares. O 1 é um número ímpar, então eu vou pôr aqui o 3. Vimos que aqui eu meti o 1 e o 2. Então eu vou meter agora o 1 e o 3. Vai ver que ele sempre vai pular os números pares até chegar no ponto em que nós queremos. Então eu vou selecionar esses dois números, venho aqui na borda ou no nó e arrasto até o fim. E como vê, depois do 1 veio o 3, depois do 3 veio o 5, depois o 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Então, saltou todos os números pares e inseriu apenas os números ímpares. Agora, se eu quiser só os números pares, já tem aí o 2, então eu vou pôr o 4, porque sei que o número 4 após o 2 é o número par após o 2 é o 4. Então, seleciono estes dois, venho aqui neste nó, arrasto a formatação e nota, só apareceram-me os números pares, né? 4, 6, 8, 12, 14, 16 e o 18. Conseguiu perceber como é que nós replicamos um número ou reproduzimos várias vezes um determinado número? É muito fácil. Enquanto este vídeo decorre, gostava de fazer uma pausa para incentivá-lo a partilhar este vídeo. Como estamos a dizer, o canal é mantido por donativos, daqueles que desejam contribuir para que o canal cresça e mantenha-se. Então, qualquer que seja o que você tiver, por favor, ajude aí no crescimento do canal e mesmo que não tenha, queira partilhar este vídeo com outras pessoas. E dê o seu melhor, não pensa que pelo facto do curso ser gratuito, então não tem assim muita importância. O curso tem e vai te ajudar muito ou ainda poderá ajudar outras pessoas. Muito bem, falamos então aqui de reproduzir um número várias vezes. Vamos falar um bocadinho sobre copiar e colar. Bem, eu não quero mais que esses dados apareçam logo na primeira coluna. Então o que eu faço? Clique com o botão direito, ou melhor, primeiro eu seleciono a área que eu quero copiar. Seleciono a área que eu quero copiar, copio, dando clique com o botão direito, copio e venho aonde eu quero colar. Vamos supor que eu quero colar aqui. Então eu seleciono aqui essa área e faço a colagem. Nota,
aqui aparece a opção de várias opções de colagem. Vamos ver a primeira opção, idêntica aonde foi copiado. Segunda opção já é diferente. E a terceira também diferente. A quarta, ele repete tudo, né? E preenche quase toda a tabela. E estamos a ver, tem várias formas diferentes de colarmos. Então, o que não ia acontecer se nós fizéssemos Ctrl+C, copiamos, e Ctrl+V, colamos. Ctrl+V, cola direito, não te dá a opção, cola conforme copiou. Então, mas já a opção de clicar com o botão direito, ele oferece-nos a opção de escolhermos. Nesse caso, eu quero manter. Então, vou dar um clique e ele copia logo. Então, viu, né? Depois de selecionarmos, botão copiar, depois do botão copiar, fomos em colar. Agora, o que também podemos fazer? Cortar, né? Vamos supor que eu não quero que esses dados aqui na primeira coluna ainda permaneçam lá. Copiar, como sabemos, os dados ainda ficam onde já tiramos. Mas agora, caso eu queira cortar, pois é, depois de selecionar tudo, eu dou um Ctrl+X ou com o botão direito e em cortar, e venho aqui nesta coluna e dou um Ctrl+V, né? E ele arranca ele lá e cola. Se também queremos colar com opções, né? Queremos ter várias opções, é só clicarmos com o botão direito em vez de dar Ctrl+V e vai nos aparecer aí várias opções de colagem. Mas agora, eu quero arrancar esta coluna daqui para inseri-la num outro local, né? Então, eu faço o mesmo procedimento, tudo começa com uma seleção. Depois de selecionada, eu venho aqui na borda lateral, né? Nas bordas lateral, carrego e arrasto onde eu quero que esta coluna vá. Muito bem, tá aí. Então, arrancou a coluna do princípio e levou-a para o fim. Vamos voltar a tentar? Sim, eu arrasto a coluna até a primeira. Então, isso não é magia, né? Isso é uma facilidade que o Excel é um método que o Excel facilita ou oferece para nós, que facilita muito o nosso trabalho. Muito bem, então parece que hoje é tudo. Para que a aula não fique muito longa, vamos ficar por aqui e ajudá-lo, assim, a incentivá-lo a continuar a dar o seu melhor nas aulas. Também, antes de terminar, gostava de dizer que em breve eu vou trazer aqui, vou apresentar-vos um sistema de gestão de cursos. É um sistema onde você poderá cadastrar-se e terá a opção de assistir às aulas neste sistema ou no YouTube. Então você terá qualquer uma das opções. Mas para aqueles que vão precisar de um certificado, o incentivo mesmo é que assistam ou subscrevam ou façam as suas inscrições, o cadastro neste sistema, que em breve eu também vou trazer, talvez já na próxima aula ou numa outra vou apresentar. E então assim poderemos ter maior controle desse aluno e não teremos problema no ato em que ele desejar de um certificado. Partilhe o vídeo e se ainda não se inscreveu, não esqueça de subscrever-se no canal. E até a próxima aula.